doutora Ana Maria Martins, da Universidade Federal de São Paulo, diretora do Centro de Referência em Erros Inatos do Metabolismo. O nosso metabolismo ele funciona com mais de 2.000 enzimas. Essas enzimas que processam todas as reações metabólicas do nosso corpo. Hoje a gente vai falar de um grupo de doenças que são as mucopolissacaridoses, e elas têm um defeito no metabolismo de uma estrutura da célula que se chama lisossomo. Então essa enzima ela quebra substâncias que se elas não são quebradas, não são trabalhadas, elas ficam acumuladas nessa estrutura da célula e isso vai criar uma série de problemas. Essas doenças, as mucopolissacaridoses, elas são muito pouco conhecidas, porque praticamente os médicos e outros profissionais de saúde não ficam sabendo desse tipo de doença, que é uma doença rara, dentro dos seus cursos de graduação. Para que o diagnóstico seja feito, o médico ele tem que conhecer a doença e quando ele estiver frente a um paciente com determinadas alterações, ele vai pensar nesse diagnóstico. No caso da mucopolissacaridose, a grande maioria dos pacientes, eles nascem normais, eles não têm alteração nenhuma. E eles vão fazendo algumas alterações até precoces e são essas alterações que eu vou falar hoje. Porque a partir dessas alterações, qualquer médico, pediatra ou neonatologista, ele é capaz de pensar nesse diagnóstico, que é muito importante para o paciente, porque essas doenças têm tratamento. Então, as alterações que eu estou falando para vocês, uma das alterações é a opacidade de córnea. A opacidade de córnea, ela é umas pontinhos brancos que aparecem na córnea, que o pediatra normalmente, quando ele avalia uma criança pequena que vai ao consultório, ele vai colocar um foco de luz e a criança acompanha esse foco de luz e quando ele coloca o foco de luz, se tiver uns pontinhos brancos ele consegue ver. É uma alteração visível, essa é uma alteração. Uma outra alteração é o que a gente chama de giba. É uma alteração da curvatura da coluna. Ela aparece, ao invés dela aparecer como a cifose, que aparece no início da coluna, ela aparece mais para o final, lombosacra, e essa alteração, ela dá essa imagem característica que vocês estão vendo da giba. Essa é uma outra alteração importante. A outra, hérnias inguinais e umbilicais. E a gente pensa, as hérnias são muito comuns nas crianças, em crianças que não têm mucopolissacaridose. Mas se eu tenho hérnia e tenho uma criança que tem giba, eu já tenho que pensar que pode ser uma mucopolissacaridose. A outra alteração importante é o aumento progressivo do fígado e do baço. Então essa criança tem um fígado que está de um tamanho e conforme o pediatra vai avaliando, esse fígado e baço eles vão aumentando de tamanho. Ainda pode acontecer uma miocardite, que a princípio o cardiologista pensa numa miocardite viral, que pode acontecer bem precoce na criança, só que esse quadro cardíaco, ele não vai responder como as outras miocardites, ele não melhora como as outras, mesmo fazendo o tratamento correto. Então, se eu tenho um quadro de miocardite que não melhora com o tratamento habitual, eu também posso pensar em mucopolissacaridose. E a última lembrança que eu vou fazer é com relação a infecções de vias aéreas superiores, os resfriados, né, que são bastante frequentes no nosso meio, só que essas crianças, elas começam a apresentar infecção do ouvido, que a gente chama de otite média aguda, mas muito frequente. Eles necessitam uso de antibiótico pelo menos 2 vezes por mês. Então é um quadro que chama muita atenção do pediatra, porque é uma criança com infecções de ouvido muito frequentes e com alteração, por exemplo, como a hepatoesplenomegalia, um aumento do fígado do baço. Esses achados, eles são suficientes para que a gente consiga suspeitar, que o médico suspeite de mucopolissacaridose no primeiro ano de vida, fazendo assim um diagnóstico precoce. Muito obrigada.